Nós já estamos vivendo um ciclo de baixa da taxa Selic, saindo dos 13,75% e já estamos agora em 11,75%. Ou seja, já baixamos aqui 2 pontos percentuais, mas para 2024 a taxa Selic está projetada para terminar lá no final do ano em 9%. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a renda fixa? Será que a Bolsa de Valores ela vai se valorizar? Os fundos imobiliários, as ações? Aonde que a gente tem que investir o nosso dinheiro em 2024, pensando também no longo prazo? É isso que a gente vai dar uma olhada, vou te mostrar toda a dinâmica que tem ali por trás da taxa Selic, o que acontece com o mercado de valores. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. Aqui eu falo bastante sobre ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, sempre de uma maneira simples, para que todo mundo aprenda, desde o básico até mais o avançado, para que você comece a investir, mas que você vai sempre evoluindo como investidor. Então eu vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre fica ligado quando eu soltar um vídeo no canal. Você já assiste, você aprende um pouco mais e você fica ligado sobre o mercado financeiro. Então bora lá sem enrolação, vamos ver aqui o que acontece quando a taxa Selic cai, aonde que a gente tem que ter o nosso dinheiro investido. Bom, para falar da taxa Selic, nós vamos acessar aqui o site do Banco Central. É só digitar ali Banco Central no Google, o primeiro link. Nós temos aqui o Banco Central, nós vamos ter várias informações relacionadas à inflação, à taxa Selic, tudo que a gente precisa para saber também as projeções para os próximos anos, em quanto que vai ficar essa taxa Selic. Isso é muito importante porque ela define de fato os juros que nós temos no país. A taxa Selic ela é uma ferramenta de política monetária e ela é a base para todas as outras taxas, para todos os outros juros que nós temos no país. Então, quando a taxa Selic ela tá lá em cima, isso freia a economia, isso desacelera a economia, isso deixa tudo muito mais caro. Então, por exemplo, se eu vou fazer um financiamento de uma casa, vou comprar uma casa, se a taxa Selic tá lá em cima, os juros do financiamento eles também vão acompanhar essa taxa Selic, eles vão ser elevados. Então, para tudo. Se você vai comprar um carro, se você vai abrir uma loja ou algum outro negócio, tudo vai ser impactado pela taxa Selic. Por isso que é tanto falado da taxa Selic. Você tem vários e vários vídeos aqui no YouTube falando: a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu. É por isso, porque impacta diretamente na economia. Beleza, aqui no site do Banco Central nós temos essa parte aqui com vários gráficos. Nós vamos clicar aqui, por exemplo, em ver séries. E aqui nesse primeiro gráfico ele está mostrando aqui o desempenho do IPCA ao longo dos últimos anos. Então veja, o IPCA na verdade é um índice que mede a inflação no nosso país. Agora veja o que aconteceu aqui de 2019 até 2021. Nós tivemos uma alta repentina aqui muito forte, muito grande da inflação. Nós chegamos num pico aqui, num acumulado de 12,13. Então a inflação, ela estava muito alta, estava muito descontrolada. E o que acontece? O Banco Central, ele precisa elevar a taxa de juros para controlar a inflação. A inflação é a doença que corrói o nosso dinheiro, que diminui o nosso poder de compra. Isso acaba aumentando o preço de tudo, da comida, do combustível, de qualquer coisa que a gente vai comprar, tudo fica mais caro. A inflação, ela destrói o poder de compra. E aí, para combater essa doença aqui, o Banco Central precisa agir rápido e o remédio é a taxa Selic, a taxa de juros. Nós temos aqui embaixo, por exemplo, outro gráfico que mostra aqui a taxa Selic. Então veja que nós estávamos com uma taxa Selic de 2% e ela subiu para esses 13,75%. Mas olha só, ela estava em 2% lá em 2020, em meados de 2020, antes da crise, obviamente. Então, antes de começar a subir essa inflação, a taxa Selic estava lá embaixo e estava um momento muito favorável para a economia. Tudo estava muito mais fácil, financiamentos, compra de carro, casa, abrir um negócio, tudo estava melhor para a economia, estava mais aquecida, impulsionando o país a crescer. É importante que os juros fiquem baixos para que a economia ande, para que as pessoas consigam ganhar dinheiro, consigam fazer negócio. Agora, como teve toda aquela crise em 2020, a inflação disparou e aí com isso o Banco Central entrou com o remédio, que é o remédio duro que freia a economia para o país, que é a elevação dessa taxa Selic. Nós saímos então de 2%, chegando aqui nesses 13,75%. E lá a gente ficou ali um ano com essa taxa Selic lá em cima. Era o maior juro real do mundo. Nós estávamos aqui com esses juros muito altos. Isso também atrai investidores de fora. Isso faz com que as pessoas aqui no país, elas também parem de fazer financiamento, comprar casa, comprar móveis, geladeira, televisão. Tudo freia, tudo diminui. As pessoas acabam poupando aquele dinheiro porque tudo está mais caro e também porque tem esses juros, tem esse benefício aqui. Se elas pouparem o dinheiro e deixarem ali no banco, elas vão estar recebendo uma ótima rentabilidade. Então isso faz com que a inflação diminua, as pessoas param de consumir, a inflação diminui. E foi o que aconteceu. Então, a partir aqui de 22, a inflação começou a recuar, foi recuando, e chegou em 3,16% no acumulado e hoje está aqui em torno de 4,5%. Então a inflação ela estava lá em 12, caiu agora para 4, ela está considerada aqui uma inflação controlada para o nosso país. E agora, com essa inflação controlada, o Banco Central ele conseguiu voltar e diminuir o remédio. Então, como a doença estava muito
muito forte, tacou-lhe remédio, a Selic foi lá para cima, foi para 13,75. Agora, como a doença diminuiu, tá tudo indo pro normal, agora vai tirando o remédio aos poucos. Então, por isso, nós também temos essa taxa Selic que tá baixando. Mas veja que aqui nós temos o Focus, essa linha em vermelha, é a projeção do boletim Focus. É uma série de analistas ali, de economistas do mercado, que projetam a inflação, a taxa Selic para os próximos meses. Então, aqui está projetada uma inflação que vai ficar ali em torno de 3,5%, 4% de acumulado, uma inflação controlada, o que incentiva, então, o Banco Central a diminuir a taxa Selic. Eu estou explicando tudo isso porque é muito importante e ele está diretamente ligado ao que vai acontecer com a renda fixa e a Bolsa de Valores. É muito importante que a gente entenda isso, esses movimentos de alta e baixa da taxa Selic, porque é sempre algo cíclico. Veja que em 2016 aconteceu a mesma coisa. A gente estava com uma Selic de 14,25%. Aí a Selic baixou, ficou ali em 6%, depois foi para 2%. E conforme essa taxa Selic foi baixando, aí sim a economia foi aquecendo. E bom, o que aconteceu com a Bolsa de Valores nesse período aqui de queda lá em 2016 e o que vai acontecer também agora em 2023? Aqui tem esse gráfico bem legal, bem interessante, que mostra aqui a relação do Ibovespa, a Bolsa de Valores, com a Selic, desde 2004 até 2023. Então lembra que eu falei que ali em 2016 estava lá em 14%? É justamente essa linha em azul é a taxa Selic e a linha em vermelho, aqui essa oscilação toda, é a Bolsa de Valores. Então nós temos aqui em 2016, ela estava lá em 14%, veja onde que estava a Bolsa, estava lá embaixo, chegou aqui em 40 mil pontos. Então a taxa Selic lá em cima, Bolsa de Valores lá embaixo. Conforme a taxa Selic foi baixando ali de 2016 em diante até 2020, naqueles 2%, olha a disparada que nós tivemos aqui na Bolsa de Valores, o Ibov foi lá para cima. Claro que aqui tivemos em 2020 a crise, caiu bastante, mas logo depois se recuperou muito forte porque os juros estavam também muito baixos. Tivemos essa alta muito expressiva conforme a taxa Selic vai caindo. O que se espera de agora em diante é que, como essa taxa parou aqui em 13,75 e agora começou a cair, veja a reação do mercado. Nós já tivemos uma alta, todo mundo estava falando ali daquele rally da Bolsa, nós já batemos o histórico, chegando em 134 mil pontos no Ibov, então a gente já rompeu o topo máximo que era aqui em 2022, 2021, nós já passamos daquele topo histórico porque a taxa Selic agora vai caindo, isso vai incentivando demais as empresas, os fundos imobiliários também. A taxa Selic cai, os juros caem, as empresas elas têm dívidas, elas pagam muitos juros, isso tudo prejudica o lucro. Conforme a taxa Selic baixa, essas empresas, as dívidas delas acabam sendo mais baratas, elas têm que pagar menos juros, isso acaba gerando mais lucro para a empresa, isso tudo reflete no aumento, uma disparada das ações, também dos fundos imobiliários. Aqui tem esse outro gráfico que mostra a mesma relação da taxa Selic, aqui em azul, com o IFIX. O IFIX é um índice dos fundos imobiliários. Então a mesma coisa, lá em 2016 a taxa Selic lá em 14%, começou a cair a taxa Selic, os fundos imobiliários também foram subindo. Aqui um movimento um pouco menor do que o Ibov, as ações elas são bem mais voláteis, elas crescem muito mais rápido, mas também caem muito mais rápido. Aqui nós temos o IFIX, que é um movimento um pouco mais lento, mas veja, um crescimento bem acelerado aqui também conforme a taxa Selic foi caindo. A taxa Selic estava lá embaixo, os fundos imobiliários estavam lá em cima. E agora, veja que aqui no final também nós tivemos esse rally nos IFIX também. Aqui é uma projeção ainda, não tinha começado a cair, esse gráfico não mostra a primeira queda da taxa Selic, mas antes de ocorrer a primeira queda, já tínhamos esse grande crescimento aqui no IFIX, que continua crescendo conforme a Selic vai caindo. Então o que se espera é um movimento parecido com aqui de 2016. Conforme a Selic vai caindo, os fundos imobiliários continuam subindo. Claro, não vai subir para sempre, vai subir um pouco, vai cair, vai subir, mas conforme o tempo vai passando, os meses, os anos vão passando, é um movimento de alta, isso que a gente espera tanto das ações como dos fundos imobiliários. Ah, mas o que vai acontecer com a renda fixa? Bom, lembra que eu te falei que a projeção, nós temos aqui o relatório, o boletim Focus, que traz essas projeções. Então aqui em 2023, ali no final, já estávamos aqui com a Selic em 11,75 e 2024. O que se espera da taxa Selic para 2024? Que ela fica ali em 9%. A gente estava com uma Selic de 13, estava todo mundo recebendo aquele 1% limpo, bonito na renda fixa, era só deixar o dinheiro parado ali numa conta, por exemplo, do Nubank ou qualquer outro banco, rendendo aquele 100% do CDI, estava rendendo muito, ganhando da renda variável, ganhando de muitos fundos imobiliários, então estava pagando muito bem. Mas para 2024, final de 2024 vai estar em 9%. E se a gente for fazer um cálculo, por exemplo, 9% é a taxa Selic, o CDI é 0,10% menos, ou seja, 8,90%. Seria essa o CDI lá no final de 2024. Então 8,90% ao ano. Isso daria, dividido por 12, um valor aqui de 0,74% ao mês. Vamos imaginar 10 mil reais investidos numa conta 100% CDI, vezes 0,74%, para a gente ter uma ideia, a gente receberia então por mês R$ 74 reais, mas ainda tem o imposto de renda. Se a gente tiver investido num CDB, a gente tem ainda o imposto de renda. Então, por exemplo, por mês, a gente teria que diminuir ainda R$
22,5% de imposto de renda, ou seja, a gente ficaria com R$ 57 por mês. R$ 10.000 investidos, por exemplo, num CDB 100% CDI, por mês iriam gerar aqui R$ 57 limpo. Então veja que caiu bastante esse rendimento. Claro, vai cair se isso tudo for concretizado, se essa taxa Selic ficar em 9% lá em 2024, mas de fato nós teremos uma renda fixa que vai ficar menos atrativa, enquanto a bolsa, o IFIX, os fundos imobiliários, eles vão estar todos aumentando, subindo, se valorizando com o tempo. Mas aí eu te pergunto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que migrar todo o nosso dinheiro, tirar da renda fixa e jogar para a bolsa de valores? Não, a gente tem que ir com calma. Ainda dá tempo da gente investir na bolsa de valores, mas a gente não precisa ficar se desfazendo também dos nossos investimentos de renda fixa e colocar tudo para a bolsa. Inclusive, eu vim falando aqui no canal há muito tempo, já há 1, 2 anos eu falo aqui no canal desse movimento. Enquanto a taxa Selic estava subindo, eu estava lá comprando fundos imobiliários porque eu sabia que eles estavam se desvalorizando quando a Selic voltasse a cair e esses fundos imobiliários eles iam subir. Então eu já peguei aquela grande alta que nós tivemos. Por exemplo, aqui no IFIX, se a gente for pegar o último ano, teve uma alta aqui muito expressiva de 16%. Então, conforme eu estava investindo lá atrás ainda com a Selic subindo, eu peguei várias oportunidades e eu consegui bons rendimentos com os fundos imobiliários. Se a gente for olhar também pro Ibov, para a Bolsa de Valores, ela subiu aqui nesse último ano 26%. 2023 foi um ano excelente, 26% de rentabilidade na Bolsa de Valores. Claro, se você não tinha nada investido na Bolsa, você acabou então perdendo essa valorização. Por isso que é sempre importante a gente ter uma diversificação, ter renda fixa, ter renda variável com ações, fundos imobiliários, pois aí a gente vai estar sempre ligado, a gente vai estar sempre pegando essas ondas, esses crescimentos que a gente tem conforme os ciclos econômicos vão virando. Se você não tem nada investido na Bolsa, é interessante sim, vale a pena ainda você investir, porque a taxa Selic vai continuar baixando. Quando chegar lá em 9%, a gente vai ter que ver como que está o país, como que as coisas estão acontecendo, quem sabe ela pode diminuir mais um pouquinho ainda, o que elevaria ainda mais as ações dos fundos imobiliários. Tenha uma carteira de investimentos diversificada. Invista na renda fixa, claro, em renda fixa é muito bom, traz tranquilidade, traz segurança para a carteira, mas tenha sempre bolsa de valores, tenha fundos imobiliários, tenha ações. Claro, dependendo do seu perfil, se você é conservador, fica mais na renda fixa, coloca lá 70% na renda fixa, os outros 30%, quem sabe você monta uma carteirinha ali diversificada, aí depende do perfil e a realidade de cada um. E eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu mostro montar uma carteira de investimentos com R$10.000. Essa carteira eu mostro ali uma diversificação enorme, com renda fixa, com ações, com fundos imobiliários, com investimentos no exterior. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, vai ajudar bastante você também a ter essa ideia de como montar uma carteira de investimentos. Então é isso, não vá com a manada. Muita gente vai esperar a taxa Selic chegar lá em 9% e aí vai começar a pensar em investir na bolsa, vai pensar em começar a investir nos fundos imobiliários. Mas com certeza, quando isso for acontecer lá no final de 2024, já vai ser muito tarde. Você vai perder muita alta, você vai perder praticamente 2 anos de alta dos fundos, das ações. Então a gente tem que investir antes, a gente tem que antecipar o mercado, a gente tem que antecipar essas altas. Você não pode ir com a manada, você tem que investir sempre pensando ao longo prazo, vendo esses ciclos econômicos, vendo o que está acontecendo com o país para você pegar essas grandes oportunidades. Em resumo, não vá com a manada, tenha uma carteira muito bem diversificada, com renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Vou deixar outros 2 vídeos, um falando sobre 5 fundos imobiliários para a gente ficar de olho em 2024 e um segundo vídeo falando sobre 6 ações também para a gente ficar de olho, pensando em uma grande rentabilidade que a gente pode ter nesse ano que está começando. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!